Eu gostaria de falar hoje sobre quando tudo deixares no altar. I would like to speak today about leaving everything at the altar. E quando o pastor me disse, que ele não poderia estar, se nós poderíamos estar aqui trazendo a mensagem, When Pastor told me he wouldn't be able to be here today to bring the message, eu já preguei muitas vezes nesse texto e mais uma vez eu vou pregar. I've preached various times on this text, but I will do it once more. E pedindo a Deus uma palavra, ele me trouxe quando o Senhor pediu a Abraão, seu filho Isaque. And I asked the Lord for a word, and he was speaking to me about when God asked Abraham for his son Isaac. Eu não vou discorrer o tema, como aconteceu e por que aconteceu, como foi tudo. I won't go through Mas, each detail of how each principalmente, thing happened, but Nós vamos nos ater quando Abraão estava de frente mainly we will do speak altar. of when Abraham was before the altar. Né? E como que ele teve que entregar tudo aquilo. E And how também he me surrendered veio everything. a semana inteira aquele hino da harpa cristão And throughout the week, I was thinking of a hymn em fervente oração. talking about being in fervent prayer. Né? E eu gostaria que nós estivéssemos hoje And I would like for us today pensando nessas coisas. to think of these things. É uma mensagem muito mais para a igreja It's a do message que that's very much para for the aqueles church que precisam de Jesus. than for those Não que não who seja need para eles Jesus. também. Not that it's not also for Mas há them, momentos em que a igreja não consegue caminhar. but there are moments when the church Se can't walk forward. Cada membro de uma igreja local If each não member of the deixar local church muitas coisas sobre o altar de doesn't Deus, lay many things at the altar before the não Lord, tem como caminhar. there's no way to move Nós teremos forward uma unless that instituição happens. registrada no Estado, We have an institution teremos registered in the número lá state. We may have a registration pro number, imposto, for pros taxes bills e and tudo. bills and everything. E a principal função da igreja The não main é function essa. of the church is not E that. são leis que nós devemos obedecer e There's cumprir. laws we need to obey and fulfill. Mas vem a palavra But the quando word, o Senhor disse: as the Lord says, diga a Israel que tell Israel that caminhe. they should walk. Havia muitas dificuldades. Diga ao meu povo que And it was caminhe. difficult, but the Lord said, tell my people Né? to walk. E o texto ele está no capítulo 22 So this de Gênesis. passage is in Genesis 22, E eu vou ler a partir do verso 9. starting from verse 9. Gênesis 22, Genesis 22, a partir do verso 9. starting from verse 9. A palavra do Senhor diz o seguinte: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque quanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Starting from verse 9 through verse 12, it says, When they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Amém. Amen. Olha, a palavra altar, toda vez que ela aparece na palavra de Deus, Every time the word altar appears in the Word of God, seja no Velho Testamento, onde ela aparece muitas e muitas vezes, whether in the Old Testament, where we see it countless times,
ela sempre está ligado a lugar de entrega. It is always connected to a place of surrender. Alguém ou algum servo de Deus Someone, a servant of God, está usando aquele lugar chamado altar para is entregar using alguma coisa. that place called an altar to surrender something. Se nós pegarmos a lei mosaica, If we look at the Nós Mosaic vemos- Law, nós vemos que diversos pecados, né, daquele povo eram pagos com animais. we see that many sins of the people were paid for by animal sacrifices. E eles tinham que levar aquele animal certo para a causa da qual eles estavam defendendo, né, pedindo Nem- perdão. And they had to bring the correct animal for that cause which they were making a case for to request forgiveness Entregar ao sacerdote, and give it to the high priest. e o sacerdote apresentava aquele animal And the high priest would present that animal no altar, o queimava. at the altar, a burnt offering. E a Bíblia, por diversas vezes, ela fala And many Né? times the Bible que o speaks cheiro suave saía about how a chegava nas sweet narinas de aroma Deus. would reach God. E ali era perdoado os seus pecados. And their sins would be forgiven. Então sempre foi um lugar de entrega, So it's always been a place of surrender. né? E eu fico pensando, né, que também era um lugar de sacrifício, And I think about how it's also a place of sacrifice. né? Se era entrega, também no altar havia sacrifício, There was surrender, but there was also sacrifice. não é? Havia sempre envolvendo algo que levava à dor, It always involved something to do with pain, a sangue, with blood. não é? E ao término de uma vida. Is a finish. And the end of life. Thank you. Yes. Olha, vou começar de trás para frente. We'll go from the end to the beginning, backwards. Jesus Cristo fez isso pela igreja. Jesus did this for the church. Ele foi até a cruz do Calvário. He went to the cross, Ali, ele colocou o seu corpo and there he placed his body a favor de nós. for us. Houve dor, There was pain, houve sangue derramado there was blood being poured out, e houve o final de uma vida. and there was the end of a life. Quando ele disse, Pai, And he said, Father, está consumado. it is finished. A partir daquele momento, de lá para cá, depois da ressurreição de Jesus, From that moment forward, from the resurrection forward, o nosso altar, ele já não é mais material como o Velho Testamento, our altar is no longer something physical like in the Old Testament, mas o nosso altar passa pelo Senhor Jesus. but our altar is through Jesus, Porque diz, entregando a Ele giving to him todas as nossas petições. all our requests, making all our requests known to him. Se alguém está em Cristo, If you are in Christ, nova criatura é. you are a new creation. As coisas velhas já The things of passaram, old e eis que have tudo passed, se fez and novo. all has been made new. 1 Coríntios 15. 1 Corinthians 15, 17. 17. Mas voltando aqui para a questão de Abraão, de Isaac, But returning now to this passage about Abraham and Isaac, nós vemos que Abraão já havia passado por algumas experiências we see boas that Abraham had already gone through some good e também experiences, experiências em que lhe trouxeram dor. and some experiences that brought him pain as well. Desde a sua saída de Ur dos Caldeus, né, onde o Senhor falou, sai da tua terra, da tua parentela, From the moment né, he left, when the Lord asked him to leave his land and his people para uma nação, né, que eu vou fazer através de você, and go to a nation that the Lord would create through him, ele foi obediente. he was obedient. Mas ele foi obediente com um detalhe negativo. But with one negative aspect. Ele não entregou
tudo que ele deveria entregar no altar de Deus. He did not surrender everything he should have surrendered at the altar. Ele levou Ló. He took Lot. Não era para ele levar Ló. He wasn't supposed to do that. Mesmo sendo seu sobrinho querido, Even though it was his o beloved Senhor não nephew, deu ordens para ele levar Ló. the Lord didn't tell him to bring him along. E aí, decorrendo Gênesis, nós vemos quantos problemas houveram And as we read Genesis, we com see Ló many problems with Lot no meio de Abraão. beside Abraham. Deus chamou Abraão e Sara. God Deus called chamou Abraham and os Sarah, dois. the two of them. E aí nós vemos, né, que no momento da divisão da terra, And we see that in the moment when they were dividing up the land, a escolha da terra era de Abraão. Abraham had the choice. Mais uma vez, Abraão não deixou tudo no altar de And Deus. once more, he did not lay everything at the altar of God. Ele deu a escolha para Ló He escolher gave the choice to aonde ele Lot queria to choose fixar morada. where he wanted to make his living. E Ló fixou morada onde ele quis. Abraão deu o direito e lógico que ele And escolheu. Since Abraham told him to choose, of course, he made the decision. Houve também dissensão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. There was also some strife between the pastors of Abraham and Lot. Devido à criação, né, dos dois. Né? Ovelhas de um lado, There poucas were ovelhas do outro, uma é minha, outra é Sheep on one sua. side, and then some on Agora the eu já other não sei side, se é and one minha, is se é mine. sua. One is yours. Né? Now I can't tell which one's yours, which one's mine. Um detalhe. One detail. Abraão, ele olhou pelos seus olhos. Eu estou levando o meu sobrinho querido. Abraham saw it through his own eyes. I'm bringing my beloved nephew. Sabe por que o altar é sacrifício, irmãos? Do you know why the altar is sacrifice? É justamente por causa disso. That's why. Porque às vezes nós temos que deixar para trás Because as sometimes coisas que nós mais amamos. we need to leave behind the things we love the most. As coisas que às vezes nós temos as nossas certezas, The things that we have our own assurance of, os nossos conceitos. our own ideas about them. E achamos, não, Deus vai gostar, né, do que eu estou fazendo. And we say, no, the Lord will be pleased with what I'm doing. Mas existe uma coisa entre gostar e There's a ordenar. difference between being pleased with and ordering something. Quando Deus ordena, When God orders something to happen, Ele não abre espaço para He outras doesn't coisas. leave room for other things. Ele não abre uma brechinha, He doesn't Ele leave não a abre little uma crack greta, Ele não abre uma janela, uma porta, não. or a window nor a Porque Ele door. está ordenando. Because He is making an order. Então é para fazer do jeito que Ele disse. So we should do as He says. Tony abriu aqui dizendo, né? Haja luz e houve luz. Haja Tony talked isso, haja about aquilo. there E being disse light Deus, and e there disse being Deus. this, and God E as said coisas, this. né? E o mundo veio se formando como? And the world was formed Como Deus disse, como Deus as God ordenou. said, as God ordered it to be. Né? E o mundo, né? No final da sua criação, no sétimo dia, And on the seventh day, e descansou Deus. God E viu rested. que tudo que tinha feito era. and saw that all Bom. He had made was Então, good. irmãos, tudo que Deus faz, All mesmo that que no God primeiro momento, does from the beginning, aos nossos olhos, traz dor, even traz if sacrifício, in our eyes it brings pain and sacrifice, é bom, it is still good. é bom. It is still good. E mesmo assim, Abraão continuou sendo o primeiro homem da promessa de Deus Even para so, fazer Abraham uma grande nação. was the man through which God promised to make a great nation. Abraão deixou de amar a Deus? Did Abraham stop loving God? Não. No. Abraão deixou de temer a Deus? Did Abraham stop fearing God? Não. No. Ele não deixou de
acreditar nas promessas que o Senhor Deus tinha dado a ele lá na terra dos seus pais ainda. He didn't stop believing in the promises that God had given him even back before he left his land. Mas eu vejo esse momento aqui, um momento crucial, que Deus precisava de falar com Abraão. But this is a crucial moment where God had to speak to Abraham, Não questionando a sua fé, not questioning his faith, não questionando, não é, a sua obediência aos mandados de Deus, not questioning his obedience to God's commands, mesmo com alguns deslizes da qual nós citamos aqui. even though there were some slip-ups that we've talked about. Mas Abraão acreditava But no que Abraham Deus believed tinha dito a ele. What God had told him. Nós não somos muito diferentes, não, gente. We're no different. Não estou querendo comparar ninguém a Abraão de I'm not maneira trying nenhuma. to compare us to Abraham. Mas nós acreditamos num Deus que tudo. But we believe Faz. in a God who does all things. Nós acreditamos num Deus que tudo pode. We believe a God who is fully capable. Nós acreditamos num Deus que vai cumprir as suas promessas. We believe in a God who will fulfill his promises. Aí podemos, né? Num Deus que abençoa, A God num who Deus que blesses restaura, us, who num Deus que restores, salva. who saves. Nós acreditamos nisso. We believe in that. Passamos isso para outras pessoas que às vezes em momentos de desespero, de tristeza, precisam de ouvir isso. And we share that with other people who maybe in a moment of despair or sorrow need to hear that. Mas individualmente, But individually, eu não perdi nada disso. I have not lost any of that. Mas tudo aquilo que tem passado comigo, eu tenho entregado realmente no altar do Senhor. But have I surrendered everything at the altar of the Lord? E nós vemos algumas coisas aqui interessantes de como Abraão, naquele momento de dor, We see some interesting things here about how Abraham, in that moment of pain, com fé, porque um pouco antes, With nos versículos faith. anteriores, because a little bit in a few verses before this, Isaac perguntou para ele, e o cordeiro? Isaac asked him, "What about the lamb?" E ele disse, o Senhor vai providenciar. And he said, "The Lord will provide." Quando ele disse que o Senhor vai providenciar, When he said the Lord will provide, ele estava dizendo no sentido em que o Senhor iria fazer o melhor para a promessa que ele tinha feito. he meant that the Lord would do the best thing regarding the promise that he had made. Nem que o cordeiro, naquele momento, fosse o seu filho Isaac. Even if the lamb at that moment, the sacrifice at that moment was his son Isaac. Sabe por que eu digo isso? Do you know why I mention this? Porque o que nós vamos ler agora aqui, nós vamos falar um pouco, Because what we're going to read and talk about now seria uma grande peça teatral, would be a great theatrical production representada por atores falsos, represented by false actors apresentando uma história falsa. with a false story. Porque se nós começarmos, isso aqui é para a nossa vida cristã, And this applies to our Christian lives. né? Nós começamos no verso 9. We started with verse 9. Então, Abraão andou 3 dias So Abraham walked for 3 days e entrou na área em que o Senhor disse que seria para sacrificar and entered the area where the O Lord seu had filho. told him to make the sacrifice of his son. Isaac. Porque Isaac. diz o seguinte, que seria na terra de Moriá. And he said it would be in a specific place. E na terra de Moriá havia um monte que também tinha o mesmo, And at that place there was a Nome. mountain with the same name. e era naquele monte And it was there, da terra de Moriá foi que Deus tinha ordenado. at that specific mountain, seu filho fosse that the Lord sacrificado. had ordered his son to be sacrificed. Então, o 9 disse, né? E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. So verse 9 says, they came to the place of which God had told him.
E edificou Abraão ali um altar. And Abraham built the altar there. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. And laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar on top of the wood. Você viu as sequências das coisas? Do you see the sequence in which things are happening here? Não tem como colocar a lenha depois de Isaque. There's Não no tem way como colocar Isaque antes de montar o to altar. place the wood after he puts Isaac on the altar. There's no way to make the altar after he binds his son to it. There's no way. There's a sequence of events. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, When we surrender our lives to the Lord, a nossa vida tem que entrar em ordem. our life needs to get in order. E dentro da ordem de Deus, And within God's order. nós temos que trabalhar para o Senhor dentro da lógica dele. We need to work for the Lord within his logic. E olha, a lógica do Senhor, né, às vezes passa pela dor. And the logic of the Lord sometimes requires going through painful things. Muitos pregadores hoje têm medo de falar isso. Many preachers today are afraid of making that statement. Não, isso pode afastar o homem de Deus. Oh, this may draw people Isso away pode from trazer, God. né, para a igreja um ponto negativo, Oh, em this que might ela bring something vai, negative to the né, church. decrescer, e que ela vai ficar com medo. Where people will be afraid. Leiam a história dos 12 apóstolos. Read the story of the 12 apostles. Irmãos, a salvação, Brothers ela and foi sisters, feita através da salvation dor. was made through pain. It came through pain. E para que alguém chegue a Cristo, And in order for someone to get to Christ, alguém tem que passar pela dor. they have to go through something. E às vezes nós entendemos dor como alguma coisa, né, assim, muito dolorida, né? And sometimes we see this as going through something literally painful. É morte, é Like sangue, death or é blood or aprisionamento, imprisonment. como nós lemos no Novo Testamento os apóstolos. What do we Pode read ser in the sim. New Testament about Pode the ser apostles? Kind of like that, along the lines of what they went through. Mas às And it vezes a could be. dor, But sometimes ela passa por uma palavra que se chama tristeza. pain Dor e can come tristeza. through sorrow. E eu conto uma história da minha família. And I'll share a story of my family. Meu avô, ele não viu o meu tio se converter e se batizar. My grandfather did not see my uncle giving his life to Jesus and getting baptized. Meu avô, ele morreu com 94 anos. My grandfather died when he was 94. Né? Meu tio estava com 68, 69 anos, vamos My dizer uncle assim, was maybe mais 68, ou menos. O 69. caçula. He's the youngest. Ele orou 68 anos He prayed for 68 hours. e não viu o Did meu not tio see aos pés do Senhor. my uncle at the feet of the Lord. My grandfather prayed and did not see my uncle at the feet of the Lord. Mas o que nós da família notamos, But what we posso falar o noticed, nome dele porque não tem problema, ele não é disso. I'll mention his name because A vida do meu tio Adilson, But my son, my ela uncle começou a mudar Adilson, aos poucos. his life started to change slowly. E às vezes, né, a gente ouvia ele falar que And ele sometimes sentia a falta da oração do pai. we would hear him say that he missed or he felt the lack of his father's prayer. Que ele não sabia quando que o meu avô orava, mas sabia que meu avô orava por ele. That he didn't know when my grandfather was praying for him, but he knew that he was praying. E a graça o alcançou. And grace reached him, Mas ele teve que deixar. Mas foi muita coisa. but he had to leave No a altar de lot of Deus. things at the altar of God. Hoje ele está ali em Uberlândia servindo ao Senhor. Today he lives in Uberlândia, casa he's de serving the Deus. Lord in his house. Então, irmãos,
é sacrifício. So there's sacrifice involved. Às vezes eu fico pensando, 68 anos, né? And I think, Orando. 68 years, Não desistindo, né? not giving up, praying for him. Eu vejo assim que a sua misericórdia dura para sempre. And I see that the Lord's mercy A endures sua forever, misericórdia de geração from em generation to geração. generation. Essa é a misericórdia de Deus. That's the mercy of God. E a ordem aqui é, primeiro, So the order here Abraão não se First, desviou do caminho. is Abraham did not stray from the path. Era Moriá. He knew the place specifically he had to go to. Então tinha que chegar em Moriá. So he had to reach that place. E ali ele chegou. And there, Quando o Senhor disse, he went. And when the Lord olha said, como os nossos ouvidos têm que estar atentos quando o Senhor fala. check out how our ears have to be attentive to the things the Lord is saying. Eu quero o seu filho Abraão He said, I want your son, Abraham, como sacrifício. as a sacrifice. O Senhor não precisou mais dizer a Abraão o que tinha que fazer. The Lord didn't need to tell Abraham anything else about what he needed to do. Irmãos, como é bom conhecer a Deus, It is good to know God, mesmo no momento de dor. even in a moment of Como pain. é bom entender o que Deus quer de nós. It is so good to understand what the Lord wants of us. Porque quando o Senhor falou, eu quero seu filho em sacrifício, Because when the Lord said, I want your son as sacrifice, e determinando o local que ele tinha que estar, giving him the specific place he had to be at, Abraão chegou ali e já sabia o que tinha que fazer. Abraham knew what he needed to do. Mesmo que fosse uma prática, não é, daqueles povos, Even if it was a practice of the people at the time, ele sabia o que tinha que fazer. he knew what needed to be done. E nós vemos que Abraão And we see that Abraham edificou ali um altar. created an altar. E aí começa, como que ele edificou esse altar? And how did he do it? Ele colocou em ordem a lenha. He laid the wood in order. Gente, eu estava pensando nisso I was ontem. thinking Eu estava about assim, this gente, colocou yesterday. em ordem a lenha. And I was saying, Então, he assim, laid the wood eu in não sei order. se era da menor para maior, da média. I don't know if it Eu was não the sei, biggest to mas tinha smallest uma or ordem how para it was, colocar, but there porque was o a altar certain tinha order. que funcionar. Because the altar had to work. It had to be the right way. E ele foi encaixando a lenha de modo And he would fit together the wood a que coubesse um corpo deitado. in such a way that a body would fit over it, E que aquela lenha sustentasse o peso desse corpo. so that the wood would be able to carry the weight of a person's body. Já pensaram nisso? Have you thought of that? Antes de começar a estar o altar construído, Abraão já estava deixando a sua vida no altar. Before the altar was even physically built, he was already laying his life at the altar. Era seu filho Isaac. It was his son, Não é? Isaac. Eu fico pensando assim, gente, imagina você preparar a morte do seu filho. And I'm like, imagine preparing the death Bem, of your son. pensa. Não é? Saber que a cada detalhe que você faz e termina, o Knowing that sacrifício está mais perto. each thing you do, O each piece fim of está wood mais you lay perto. on top, the sacrifice is coming closer. The end is Olha, approaching. Na nossa vida, não é diferente não, irmãos. And our lives aren't different from that. Porque Abraão estava colocando tudo perante o altar do Senhor. Because Abraham was placing Inclusive a everything promessa, before the altar, que including era the seu filho promise, Isaac. which was his son. E aquele local ali de sacrifício, de dor, And at that place of sacrifice and pain, nós vemos que, mesmo assim, we ele see deixava o Senhor controlar o seu ser. that even still Abraham would allow God to control him.
Foi nesse momento que eu lembrei desse hino lá da harpa cristã. And né? that's when I remember Quando this tudo old hymn, deixares no altar. when you leave everything at the altar. Porque é só quando tudo perante o Senhor estiver, Because it's only when everything is before the Lord e o seu ser, ele controlar, and He can control your being, só então has de ver that's que when o you will see Senhor, ele tem poder. that the Lord is powerful. Mas, quando tudo deixares no altar. But only when you lay everything at the O altar. escritor diz isso That's what the author of that hymn nesse hino says. lá da harpa cristã. E nós vemos que ele amarrou o seu filho And we see that he bound e his son deitou sobre o altar, olha, em cima da lenha. and laid aquilo Isaac que eu on disse. the altar on top of the A wood. lenha tinha que ser ordenada As I said, the wood had to be placed in a certain colocada order para aguentar o peso do seu filho. to be able to carry the weight of his son. E estendeu Abraão a sua mão Then Abraham e reached out tomou o his hand cutelo para imolar o seu filho. and took the knife to slaughter his son. Irmãos, Abraão saiu de casa, Abraham, vamos dizer assim, né? quote unquote, left Com his a home arma que era usada naquela época, with the weapon that was used para at that realmente time to slaughter, matar. to kill. Ela tinha um formato It had a específico. certain shape. A sua lâmina, ela tinha que ter uma afiação específica. Its blade had to be sharpened a certain way. O cabo, ele tinha que ter um tamanho específico The part that para you que hold fosse, num golpe apenas, acontecesse needed to be a certain size o imolar, a decapitação. so that it would happen E aí, in né? one shot, Aqui nós temos diversos. and so on. Martelo com cabo curto. É mais trabalho ou menos trabalho? Is a hammer with a short É. handle harder to use or easier? Serrote também, não tem? Para saw. cada tipo de serrote, para cada lâmina de serrote, você tem For each specific a type, pega. you need a certain Não é handle. isso? Então, assim, Abraão conhecia a arma fatal. So Abraham knew this fatal weapon well, E Abraão sabia que era aquela arma fatal que ele iria usar. and he knew that that Ele is what he caminhou would com use. ela 3 dias. He walked with it for 3 days. 3 dias ele caminhou com ela. For 3 days. E nós vemos que, mesmo diante de todo esse, vamos dizer, desse desenrolar And we see that even before triste, the desenrolar development of this doloroso, story, não é? this sorrowful Nós vemos and que Abraão painful experience, we see that Abraham, ele tinha certeza que o Senhor iria cumprir a promessa. was sure that the Lord would fulfill his promise. Isso chama-se paz. That's called peace. É paz. It is, it's peace. Então, é um outro detalhe. So that's another thing. Quando o Senhor sente que a paz dele está em nós, When the Lord sees that his peace is in ele us, imediatamente he immediately ele demonstra isso para nós. shows this to us. E nesse momento, as coisas que às vezes nós And at não that moment, queremos entregar a Deus The no things that we altar da nossa sometimes vida, don't want to lay down at the altar before the Lord, nós temos que entregar. we need to do so. Não é? E quando ele pegou o cutelo para imolar o seu filho, And when he took the o weapon anjo to do slaughter his son, Senhor the angel of the Lord lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, called to him Abraão. from heaven and said, E Abraham, ele disse: Abraham. Eis-me aqui. He said, Here I am. Quem que é o anjo do Senhor? Who's the angel of the Lord? O próprio Christ. Senhor Jesus, ele veio ao encontro de Abraão. Jesus himself came and met Abraham there. Toda vez
em que a Bíblia cita o anjo do Senhor, Every time the ele Bible está se says referindo angel à of the figura de Lord, Cristo. it's referring Então vamos to lá, Christ. vamos abrir um parênteses aqui. So Existe anjo, there are né? angels. E o anjo visitou a Ló, e o anjo and angels visitou went to Lot Maria, and e o to anjo. Mary and to Esse so many anjo others. é um anjo mesmo. But this is É an um anjo que foi angel, right? We're talking formado about por Deus. angels that were made by God. Agora, quando a Bíblia cita o anjo do But when the Senhor, Bible specifically mentions the angel of the Lord, ele é o próprio Cristo. it's Jesus that it's referring to. Irmãos, olha, o anjo do Senhor, The ele angel of the bradou, ele Lord gritou mesmo. went and screamed it out, called to him. Ele gritou mesmo. He called to him. Ele falou, Abraão, Abraão. He said, Abraham, Abraham. Mas o que mais me chama atenção nesse texto foi a resposta de Abraão. But what draws my attention the most is Abraham's response. Eis-me aqui. Here I am. Abraão conhecia a voz do seu Deus. Abraham knew the voice of his God. He Porque recognized it. O anjo do Senhor não chegou assim, Abraão, olha, peraí, não faz isso não, Because the aguenta um angel didn't say, pouquinho. Abraham, no, wait a second, don't do that. Né? Vamos conversar. Let's have a talk Né? here. Eu já vi que você tem fé. I can see you have faith. No. Abraão, Abraão. Simply Abraham, Abraham. Como se diz, não é igual o mineiro, não estendeu conversa. He didn't try to draw out the conversation. E Abraão disse. And Abraham said, Here I Eis-me am. aqui. Here I am. E aí o 12 disse, então disse, And then the verse says, não estenda a sua mão sobre o moço, He e said, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Verse 12 says, He said, Do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Olha, igreja, às vezes para Deus falar intimamente conosco, Church, sometimes for the Lord to speak to us intimately, nós precisamos de nos colocarmos como Abraão. we Eis-me need aqui. to do what Abraham did, which is say, Here I am. E no contexto que nós estamos falando sobre o altar, And in this context of talking about the Olha. altar, se você não pode sentir if you cannot feel a paz que o Senhor pode te dar, the peace that God can give you, sabe por quê? do you know why Foi it que is? Deus não sentiu que a sua alma se abriu. It's because God has not felt that your soul has opened up. É. E aí? Você tem que deixar tudo no altar. And you need to leave everything Tudo at the no altar. altar. Everything. Este versículo 12, aí o verse anjo do 12 here Senhor that já we just começa a read. falar com ele. The angel of the Lord starts responding to Abraham. E aí eu entro numa coisa que é... Eu vou tentar resumir, é muito complicado resumir isso. And I will try to summarize Entra this. numa It's coisa tough to que chama summarize. Confirmação de Deus, But it's something called confirmation from the Lord. mais chamado como chamado. Also Está known chamado as como chamado? calling. O chamado do Senhor para nossas The vidas. calling of the Lord for our lives. O anjo do Senhor, ele começou, olha, não estenda a tua mão sobre o moço. The angel Mais said, uma ordem. A ordem lay que your Deus hand on the falou era boy. sacrificar. That's another order. So the order God had given him was to make the sacrifice, right? A partir do momento em que o Senhor Deus But from the viu moment que Abraão realmente tinha deixado tudo que ele tinha no altar, that the Lord saw that Abraham had left everything he had at the altar, a ordem de Deus foi através do anjo. the order of the Lord coming through the Não angel toques no moço. was, Don't touch this boy. E o anjo do Senhor continuou. And he continues, Agora sei que temes
a Deus. He says, "For now I know that you fear E God, não me negastes o teu filho, o teu único. seeing you have Irmãos. not withheld your son, your only son, from me." Às vezes o Senhor faz nós passarmos provas Sometimes the Lord difíceis. has us Talvez go você through difficult esteja trials. passando provas difíceis. Maybe that's right now for you. Talvez você, esteja quase no desespero de Abraão, Maybe you're desperate as mergulhado na Abraham was tristeza. before sorrow, Mas aí o Senhor está te pedindo. but the Lord is asking of you Deixa isso no altar. to lay it at the altar. Coloca isso perante mim. Place this before me. E o Senhor Deus, Ele vai dizer, no tempo dele, And the Lord, da in His forma timing, dele, in His quando Ele way, quiser, when He wants to, will say, agora eu sei que Now você I know teme a Deus. that you fear O God. cristão passa por provas, sim. Christians do go through trials. Às vezes são provas pesadas, Sometimes they're heavy ones. provas dolorosas, They're painful ones. provas em às vezes que nós caímos no desespero, né? Paulo diz, né? Que Sometimes ele, they're trials that ele make se us desesperou desperate, put us in despair. devido Paul says that. àquela montanha de coisas, de problemas que estava vindo sobre He was ele. in despair due to all Mas the por amor problems à that were igreja, before him. But ele for the ia love continuar that a he sua had for the church, he continued to do the work. Então, So, não se preocupe. don't worry. Se você realmente deixar tudo no altar do Senhor. If you lay Aquilo que every você não single thing conta at the altar, para ninguém. that which you don't tell anyone about. Não é? Dentro, né, da vida humana, as relações mais íntimas. Even Quando your nós most somos intimate filhos, ainda solteiros, aspects of you, nós your temos nossos pais, relationships. os nossos irmãos, as We have our quais nós confidenciamos family. as coisas. We have people that we confide in. Depois nós temos a esposa, When o we're younger, esposo. maybe we have our parents, our siblings. Then Right. later on, maybe we have our husband or our wife. temos a igreja, We have the church. temos o pastor, We have the pastors. mas às vezes nós não falamos tudo. But sometimes we don't say everything. Nós mesmo na nossa mente, né? We know in our own minds. A gente vai, não, eu falo até aqui. And we say, Daqui I'll pra frente eu não quero speak falar, of não. this or reveal this, but this part I don't really want to talk about. O que passa no meu coração, a incerteza, a ansiedade, The uncertainty colocar and isso. anxiety in my heart tells me to not place this before the Lord. eu não posso dizer que é pecado. I can't say it is sin, E principalmente falando sobre ansiedade, and specifically, oh, Ansiedade. I can't talk about that specific sin. yes, Okay. yes. But speaking of anxiety, Desculpa, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso in his 17, first letter, in chapter 5, verse 7, eu vi uma coisa assim que eu já errei muito em pregações falando isso. I've made Agora eu não erro mais, mistakes in sermons preaching of this before, but I don't make this mistake anymore. Lançando sobre ele 1 Peter toda 5:7 says, casting a upon him vossa all of your ansiedade, anxieties, porque ele tem cuidado. because he cares vós. for you. Lê para cima, lê para baixo. Read it. Lê capítulo para trás, lê o Every resto do which way. capítulo. Read the chapters before. Nós Read não the chapters vemos after. Deus falando que ele vai tirar a ansiedade. We do not see ever the Lord Ele está saying he is falando going to lançando remove the toda a vossa anxiety. ansiedade. It says, cast your anxieties on him. Sabe por quê? Do you know why? Porque é nesse momento em que nós ajoelhamos, Because it's in that momento moment de where we ansiedade, kneel, momento que that moment of o anxiety, coração está saltando pela boca. when our hearts are just going crazy. Nós, diante do altar Before the altar do Senhor, of the Lord, nós colocamos tudo. we place every single thing. E amanhã? What about tomorrow? Quem sabe a ansiedade de amanhã? Who knows of tomorrow's anxieties, tomorrow's worries? Quem pode me dizer que amanhã não vai passar por um momento de Who ansiedade? can tell me that tomorrow you will not go through a moment of anxiety?
E quando, né, durante o decorrer da sua vida, And when você me along pode your falar a life, quantidade desse momento ansiedade? can you tell me the amount of times that you will feel anxiety? Vamos falar da atualidade? Let's A talk about segunda onda, current estão moment. falando que estão the chegando, second wave of the pandemic that we keep hearing about, that it's coming. do Covid. Incertezas. There's uncertainty surrounding this. Lançando sobre ele toda Casting upon him vossa all your anxieties, ansiedade. Os nossos problemas diários, enfim. our daily problems. Se nós olharmos, nós temos que estar no altar do Senhor praticamente 24 horas. We need to be at the altar of the Lord practically 24/7. Mas Pedro diz, lançando sobre Peter ele says, toda a vossa ansiedade, porque ele casting tem upon him cuidado de vós. All your anxieties because he cares for you. Irmãos, como que essa palavra de Pedro, muitos séculos depois, encaixa direitinho com o que Abraão estava sentindo? This verse that Peter wrote that comes way after fits right in with what Abraham was going through here back in Genesis. Sobrou para Abraão lançar sobre Deus tudo aquilo que passava no seu coração naquele momento. Abraham had to surrender to God, to cast on the Lord everything, all the worries and anxieties that were in his heart in that moment. E a mesma palavra que o Espírito Santo revelou a Pedro, And the same word that the ela Holy se Spirit fez revealed to presente na vida de Abraão naquele Peter was momento. present in the life of Abraham in that Deus moment. cuidou de Abraão. Because God cares for you, so God cared for Abraham. Deus comprovou que Abraão estava apto para o chamado. God saw and showed that Abraham was fit for the calling. Apto para o chamado. E hoje nós falamos tanto de chamado para And cá, today we talk chamado para about cá, calling a Deus lot. We chamou say para isso, calling Deus of chamou this para and aquilo. God Deus... called me to that and so on. O primeiro lugar que Deus nos chama é para o seu altar. The first place God calls us to is his altar. Não tem como desenvolver um trabalho para Deus There's se eu no não way deixar tudo aquilo que eu sinto, que eu tenho, to grow in your work for the Lord no altar de Deus. unless you leave everything at the altar of God. Não dá, There's no way. não encaixa. It just doesn't fit together. Então, nessa manhã, vamos pensar nisso. So this morning, let's think of this. Deus tem cuidado de nós. God has cared for us. Deus trabalha a nossa ansiedade. God works Quantas vezes in our nós tivemos? anxieties. Many Não times tenha we medo. felt it. Do not be afraid. Se durante o dia você tiver 6, 7, 8, If during the day you have Não 6, tem 7, problema. 8 times when you feel anxiety, it's okay. lance. Cast it on the Lord. Se coloque à disposição de Deus. Eis-me aqui. Place yourself before him and tell him, here I am. Deixa Deus falar com você. Let God speak to you. Irmãos, parece uma coisa assim que de outro mundo, né? A gente lê na Bíblia, mas não acredita. It may seem parece otherworldly que when we isso é read it in the meio- Bible. Meio utópico, né? Vou may falar uma seem palavra kind bem brasileira, né? Parece caso de novela, né? Like something that's from a movie or a soap opera, something kind of otherworldly. Que assim, eu acredito que se eu pedir a pastora, pedir o Tony, pedir qualquer um de vocês, I believe that if I ask Deus vai Pastor or falar Tony or através de anybody vocês else, e eu vou sentir. God will speak through you and I will feel that. Irmãos, Brothers and sisters, Deus, God, não estou desprezando ninguém, entendo. Eu vou abrir depois um parênteses. Deus não precisa de intermediários. God doesn't need Nem que esses an intermediários sejam intermediary, seus filhos. a person. Even Deus if precisa it's your que children, você God needs you tenha um contato e uma vida íntima com Ele. to have an intimate life, an intimate relationship with him. Não é que Deus precisa. Eu é que preciso. It's not that God needs it, Eu rather preciso I ter um need it. contato íntimo com I Deus. need to have this intimate Deus relationship with God. ainda fala pessoalmente. God still speaks to us personally. Deus ainda fala
diretamente. still speaks to us directly. Deus ainda fala com você sonhando. He Às still vezes você está speaks to us sonhando, through você, dreams. mas por que eu sonhei isso? And you say maybe, oh, why Não did é? I dream of this, right? Sometimes it Eu happens. sonhei. Às vezes Deus fala através de But uma yeah, criança. sometimes the Lord speaks through that. And he speaks through children as well. Semana retrasada, 2 weeks ago, eu estava... I Né? was... Os irmãos estão sabendo que a gente está montando um curso de escatologia. we're E coming aí eu up with cheguei a nas course on bodas do Cordeiro. eschatology. And As bodas do Cordeiro. O casamento de Cristo com a igreja. and we were talking about like the idea of the marriage between Christ and the church, him as the groom and us as the bride. Irmãos, eu estava sentado na cadeira, I was sitting there. estava lá no storage do café. And I was in the storage closet O of the senhor tem sido cafe. paciente comigo. Tem usado o horário do trabalho também para fazer isso. I've used some of that time Aí, at work, free time at sério, work, irmãos, to eu- study this. Eu fiz assim, ó. And I went like Joguei para that. trás um pouquinho a cadeira, né? I negócio de kind of café, went, assim. moved my chair back a E little bit. sério, eu fiquei imaginando. And I was just picturing this, imagining it. Sabe aquilo que... Não sei se é visão, se não é. Não sei, mas I don't know sabe if it's aquilo a que... vision or what Eu it fiquei is, imaginando aquele tantão de gente. I was just imagining all these people. Irmãos, Deus fala. God speaks. Ainda hoje acredita. Still today believe that. Põe no altar do Senhor. Lay it at his altar. Quando eu disse aqui, né, que às vezes eu peço alguém para orar, porque When I said here eu that não estou sometimes I dizendo ask que eu estou someone else to pray, duvidando I'm not saying that I'm da fé doubting desses irmãos. that person's Eu não faith. estou duvidando da fé da igreja. I'm not doubting De uma igreja the colocar faith de of the joelho por church, uma causa. that the church de will maneira go nenhuma. on its knees for a cause. I Mas don't eu estou doubt dizendo that. que você tem mais necessidade What de I'm saying desenvolver o contato íntimo com You Deus. have a need to develop this intimate Porque sabe o que relationship with God. acontece? Because you know what happens? Quando você desenvolve esse contato íntimo com Deus, When you work on that and you develop it and you let it grow, o seu contato íntimo com a igreja aumenta. your relationship with the church also grows. O seu amor fraternal aumenta. Your love grows. O seu sentimento é de ver a igreja sendo comandada, Your desire por to see Cristo. the church being commanded by Christ. de nós podemos falarmos, nós somos um só rebanho To be able to say we are e temos one um só pastor. and we have one pastor, Isso one desenvolve. herd and we have one pastor. That desire develops as well. It grows. Então, para terminar, So to Olha. wrap it up, tudo isso aqui all of this é uma pequena imagem is a small image daquilo que o Senhor Jesus small Cristo iria picture. passar. of what Jesus would go through. Foi um fato que aconteceu, It's a fact that happened. mas aqui mostrava, But they were showing here, séculos e séculos depois, o sacrifício do Senhor Jesus. many, many, many centuries, Até porque o Senhor Jesus Before apareceu Jesus. pessoalmente a Abraão. and Jesus came personally. Então havia madeiro, havia lenha, And there was wood, and there was havia sangue a ser derramado, blood to be shed. havia uma vida a ser terminada. There was a life that was going to be ended Por amor out of love. a um chamado. There was a calling. Jesus aceitou esse chamado de Cristo. And Jesus accepted this calling. Eu adoro esse versículo, I love this verse. porque Deus amou o mundo For God so de tal loved the maneira world que deu that he o gave seu his one and Filho only Son, unigênito, para que todo aquele que nele crê so não whoever pereça, believes mas in him tenha won't perish, a vida but eterna. will have eternal Ele life. deu He seu gave Filho unigênito. his Son. E Jesus, nessa dádiva de Deus, And Jesus ele aceitou o chamado. accepted this É esse calling, chamado que nos liberta. which is what frees É esse us. chamado que nos faz a cada dia It's this ter a calling certeza that each day que brings us se assurance morremos ou se vivemos, that whether we live or nós die, somos do Senhor. we belong to the Lord. Então, irmãos,
And so, Para brothers mim, a and primeira sisters, palavra que nós devemos chegar ao altar de Deus é we should go to agradecer. the altar of God and be grateful. Pois nós colocamos as coisas que nós temos que colocar. And place Mesmo everything that we aquelas need mais to íntimas. place, even the most intimate E aí, things, before the Nós altar. veremos o poder And de then Deus. we will see the power of Amém? God. Amen. Deus nos abençoe. God Uma bless semana you. abençoada para Have a vocês. blessed week. Amém. Amen.